repórteres, eu peço, por favor, que o Silvinho faça uma análise da partida. Boa noite. Uma partida onde foi decidida muito rápido, em 10 minutos, depois com 20, o segundo gol. Mostro-me uma insatisfação bem grande, inclusive também por performance, isso complicou muito o jogo. Um adversário muito fechado, muito físico, nós já sabíamos, com transições rápidas, e nós acabamos proporcionando as transições deles e tomamos os gols. Insatisfação, chateado, em busca do ideal, em busca do time. 8 dias de bons trabalhos, tentando colocar os conceitos, e a gente vai continuar fazendo, crescendo e buscando a solução e o melhor para o Corinthians. A eliminatória não está fechada, evidentemente, pelas dificuldades e pelo equilíbrio que há entre os próprios times, e está aberta. Óbvio que ela tem uma boa desvantagem, sim, nós reconhecemos, somos realistas, mas nós vamos jogar. Oi, Silvinho, boa noite. Flávio Ortega, ESPN Fox. Silvinho, eu queria entender qual foi a proposta ofensiva para o jogo de hoje. Sem um centroavante de referência, mas um caminhão de cruzamentos para a área, né? Foram vários os cruzamentos de todos os lados. E se você me permite uma segunda, afinal de contas, a diretoria te comunicou algo sobre o Ramiro? Ele está ou não emprestado ao Al-Ahly de Dubai? Se ele está emprestado, começar um trabalho, montar um seu time com um jogador que não vai ficar, faz sentido? Então, essas duas, por gentileza. Obrigado. Vamos lá. Era ter um centroavante não fixo, até porque o último jogo o Gustavo também não é um centroavante, ele tem mais mobilidade, menos mobilidade que o Luan e tem mais profundidade. A ideia hoje era cobrir esse espaço com o Luan, com um pouco mais de mobilidade, ter a profundidade do Gustavo pelo lado direito, que foi muito boa no segundo tempo do jogo anterior. A partir daí você tem uma estratégia, com 10 minutos você toma um gol, com 20 minutos você toma outro, o adversário baixa suas linhas 20 metros mais, e realmente as jogadas individuais ficam muito difíceis, que nós queríamos com o Gustavo e com o Vital dos dois lados, praticamente ficaram muito difíceis, porque eles tinham que fazer uma jogada contra 2 atletas, lateral e o externo, lado contrário, isso dificulta ainda muito mais. Então, a sua estratégia ela cai um pouco. Nós preferimos não fazer nenhuma modificação no meio tempo, o time teve um pequeno ganho no começo do segundo tempo, para a gente poder fazer de blocos, inclusive, muito em decorrência também dos 18 minutos do qual o Fagner foi expulso injustamente, e aí comprometeu o resto do jogo. Com relação ao Ramiro, é um atleta que tem contrato com o clube, e todo atleta que tem contrato com o clube e que eu entenda que ele tenha condições de jogar, eu não vou desprezar jamais. Vai jogar, joga por fora, pode jogar por dentro, é um atleta que eu vou continuar usando, até a medida que tenhamos ele por aqui. Então, são muitos jogos, e, enfim, e é um atleta que, enquanto tiver contrato, reitero, vai continuar jogando na medida do possível. Silvinho, boa noite. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Você fez a primeira substituição apenas aos 64 minutos. E mesmo assim, após a expulsão, para corrigir ali que o problema da expulsão do Fagner. Eu queria saber por que a demora para substituir depois do primeiro tempo, que completamente dominado do seu time, por que não tentar nada no intervalo, mudança de esquema ou mudança de jogadores? O que você pensou que poderia ser diferente no segundo tempo? Obrigado. Vamos lá, é rápido. Eu também não gostei do primeiro tempo, não gostei da performance, insatisfeito com tudo. Porém, eu tenho que tomar um cuidado para tentar potencializar o time e não piorar. Nós tínhamos algumas alternativas, não é que tínhamos muitas, e nós sabíamos que o adversário ia colocar esses 20 metros mais para trás. A entrada possível do Gabriel no time, como depois foi, e a gente conseguir remanejar o Arauz para um dos dois lados. Nós tivemos um começo do segundo tempo um pouco melhor, também em decorrência muito que o adversário voltou. Eu sou bastante consciente disso, não é só do melhor
uma melhor performance nossa, mas também que o adversário diminuiu as suas linhas, baixou um pouco, e porque gosta de jogar, inclusive, em transições, e o fez. Nós tentamos o Arauz aberto, depois uma outra substituição, mas volto a dizer para você, com 18 minutos de expulsão, nós tivemos aí muito mais dificuldade. Inclusive as mudanças, elas estavam em nós nos metermos na eliminatória e no jogo com um gol, mas, obviamente, está preocupado porque a gente pudesse manter o resultado mais próximo possível daquilo que é até um empate, mas nós tínhamos dificuldade para fazer o primeiro gol. E isso levou às poucas substituições, enfim, inclusive em bloco, porque nós precisamos, a partir dali também, entender que com a menos você precisa fazer mais substituições. O Gustavo estava cansado, foi até o fim, o Ramiro já estava nas últimas, e isso muda um pouco o plano de estratégia. Olá, Silvinho. Boa noite, Marcelo Rosenberg, da TV Bandeirantes. Evidentemente que esses 2 jogos estão muito longe, né, daqueles que você esperava, não só pelo rendimento, mas principalmente pelo resultado. E o futuro do Corinthians reserva compromissos talvez tão ou mais complicados como o América Mineiro, fora de casa, o próprio Atlético em Goiânia e depois o Palmeiras. Como que você está sentindo? Você que chegou tão empolgado, tão animado, com um discurso tão otimista, como que você está sentindo, particularmente como uma cria da casa, esse momento do Corinthians? Um abraço. Vamos lá, o meu discurso é o mesmo, eu não sou nem otimista e eu não sou nem pessimista. Eu sou um realista esperançoso. Esse é o meu trabalho, esse é o trabalho do líder, esse é o trabalho de quem comanda, de quem faz o gerenciamento, e eu entendo dessa forma. Os meus atletas já sabem, a competição é difícil, eles sabem muito bem disso, nós sabemos também, mas é muito equilibrada. A diferença de ganhar ou perder está em detalhes. No primeiro jogo nós também tivemos detalhes negativos, hoje uma expulsão, é verdade, ela só condicionou o segundo tempo, não o resultado. Um segundo tempo que poderia ser diferente depois da expulsão, isso aí compromete. Eu tenho que dizer que compromete. Mas no primeiro jogo nós também tivemos detalhes importantes. Tivemos situações para poder fazer o empate, não fizemos. São detalhes. Está tudo muito equilibrado e nós vamos buscar, como eu falei para você. Eu sou um realista esperançoso. Silvinho, boa noite. Kaique Silva, da Rádio Jovem Pan. Na sua chegada na coletiva de apresentação, logo na primeira pergunta, você disse que domina o sistema defensivo com uma linha de 4 jogadores. E o Corinthians vinha atuando com 3 defensores, vinha atuando de uma forma diferente com o técnico anterior. Você acredita que 2 partidas e 2 derrotas desde a sua chegada já é o suficiente para você rever esse conceito e analisar a possibilidade de voltar a jogar no esquema, pelo menos defensivo, que o time vinha atuando anteriormente? Obrigado, boa noite. Boa noite. Primeiro, quando se fala a palavra domínio, é óbvio que são os clubes e é da forma com que eu trabalhei, como eu aprendi. O domínio não é nenhum tipo de soberba de dominar um sistema, não é isso. Até porque você pode dominar um sistema muito bem, mas quem efetua o sistema são os atletas. Vou rever qualquer situação que tiver que ser revista, tanto de atletas como de sistema. Também tenho bastante claro comigo, o sistema de linha de 3, ele não é nem mais ofensivo, nem mais defensivo. O sistema serve para equilibrar. Você pode ter uma linha de 3, que na verdade não é 3. Na verdade, quando você vai defender essa linha de 5. E pode ser muito defensiva. Ou, às vezes, ela pode ser até muito ofensiva. Você defende com 3 zagueiros e dos lados você tira laterais e coloca alas. Então, você vai ter um time que é muito ofensivo com uma linha de 3 zagueiros. Nós temos que buscar o equilíbrio do time. Nós sabemos já, e eu não vou entrar em outros trabalhos anteriores, porque é uma questão de ética, e eu falo anteriores, não só um anterior, nós temos que respeitar todos, e como todos buscavam aqui uma solução, nós vamos ter que buscar a solução também. O Corinthians já jogou em linha de 4, já jogou em linha de 3, não teve muito sucesso em ambas, ou seja, nós temos que buscar a solução, e que nem sempre está no tático. Volto a dizer, tática é muito boa, a tática é legal, a tática se estuda, mas tem técnica, tem estado de espírito, tem todo um gerenciamento, tem escolhas dos atletas, tem todo um link completo de um time. A tática não é a coisa mais importante de um time. Silvinho, boa noite. Jonas Campos, da TV Gazeta. Queria saber, na sua opinião, o quão difícil ficou essa
busca aí por uma vaga nas oitavas de final para o Corinthians, e até em cima de uma pergunta que já foi feita, o quanto preocupa esse momento do time, Silvinho, pelo futebol que vem sendo apresentado, pelo elenco que você encontrou e pela falta de perspectiva em relação a contratações. Obrigado, boa noite. Boa noite, volto a dizer, insatisfeito pela performance e insatisfeito sim, e muito mais pelo resultado. Primeira parte da pergunta, claro que dificulta, nós somos realistas. 2-0 é um resultado difícil, mas nós estamos no jogo. Volto a dizer, o equilíbrio. Nós temos que ter coerência quando a gente fala, existe um equilíbrio. E nós vamos jogar os 90 minutos. Já chegaremos lá. Difícil sim, realista. E com relação à composição, a elenco, nós vamos continuar trabalhando sério, estamos bem alinhados com a diretoria, enfim, nós sabemos o material que nós temos para fazer mais, o material que nós temos humano em casa é para fazer mais, sim, é para performar mais e é para fazer melhores resultados. Nós vamos buscar a solução, embora chateados e tristes de uma noite que não foi boa. Silvinho, Marcelo Braga do Globo Esporte, eu queria que você falasse sobre essa marcação em linha alta, né? No primeiro gol do Atlético Goianiense, quando a gente estava marcando lá na frente, o Atlético conseguiu uma bola enfiada pelo meio que acabou abrindo caminho para o 1-0 nesta noite. Queria que você falasse sobre a adaptação e a dificuldade dos jogadores nesse encaixe de marcação e nesse espaço que tem tido pelo meio. Um abraço. Na verdade, nós compactamos o time, como todos os demais times são compactados no Brasil e no mundo, a grande maioria deles são bem trabalhados e são compactados. Nós, naquele momento, nós tivemos erros do setor, enfim, nós vamos apurar tudo isso, mas nós tivemos situações que não foram de boas leituras. O erro ele acaba sendo de uma forma até coletiva, e esse erro leva ao gol do adversário. Nós tínhamos ciência da transição rápida de um time que tinha muita velocidade pelos lados e que gostava desse campo aberto. É tudo que nós não queríamos dar. No primeiro jogo, por exemplo, com o mesmo time, com a mesma situação, eles tiveram uma definição, depois o Cássio fez uma outra defesa numa bola parada já em impedimento, e não muito mais, além do gol. Ou seja, nós tivemos um comportamento melhor com relação a esse aspecto. Isso é trabalho, isso é dedicação, isso é suor, esforço para uma melhora de todos. E eles têm esse entendimento também e tem que ter. Silvinho, boa noite. Vini Bonadier, da Central do Timão. Silvinho, são 2 jogos contra o Atlético Goianiense. Ambos o Corinthians não consegue marcar e sofre gols em bolas nas costas. Às vezes o jogador que está com a bola, que dá o passe, né, não está sofrendo aquela pressão. Como já a pergunta anterior sobre a linha alta. O que eu quero te perguntar é, com um pouco tempo de treinamento e 2 resultados negativos contra a mesma equipe, como você vai encarar o segundo jogo pela Copa do Brasil, que é o 3º dessa maratona? O que dá para mudar, para modificar esse resultado? Tá. Bom, nós temos no meio um outro jogo do Campeonato Brasileiro, do qual nós vamos trabalhar para esse jogo e já pensaremos na volta do Atlético Goianiense na quarta-feira. Volto a dizer, realista, um resultado difícil, que nós não gostamos, mas nós vamos jogar. Nós vamos chegar e buscar alguma solução e algumas situações para a reversão do resultado. Como não? O equilíbrio existe e as condições estão ali. São 90 minutos, nós vamos jogar. Acredito que não tem uma segunda pergunta, era só uma, né? Tá. Obrigado, Silvinho, e a todos que nos acompanharam ao vivo aqui pela Corinthians TV. Até a próxima. Obrigado.